Ian Neves diz que o comunismo não persegue as religiões. Bom, vamos aqui para mais um react do Ian Neves. Vamos tocar o barco. Vou explorar um pouco contigo também. O que você sente, por exemplo, quando você enfrenta essa questão do comunismo? Qual é o tema central? Qual é a falácia central que você sente que você tem que ser capaz de desmontar no sentido de esclarecer minimamente a população que assiste ali os teus vídeos, cara? Por que o fantasma do comunismo pegou tanto para a extrema-direita? Exato, acho que a pergunta é essa. Por quê, hein? São duas perguntas, então vou responder primeiro a do Calejão e depois a sua, Roberto. A questão, o que mais surge quando o fantasma do comunismo começa a pairar? Aí eu vou falar uma coisa, depende da onde a pessoa vem. Então, se for uma pessoa da classe trabalhadora, às vezes rola a ilusão de que o comunismo deseja mais Estado. E muitas vezes, para membros da classe trabalhadora que são evangélicos, o espantalho que se usa muito é o mesmo espantalho que se usou por muito tempo acerca do PT, que é o combate da esquerda contra as religiões. De que a União Soviética era um Estado ateu, de que Marx era satanista, de que vai se quebrar e destruir igrejas. E isso é um espantalho muito bizarro, porque é aquela coisa de inverter o ônus da prova. Isso não acontece e não aconteceu. Então é aquela coisa de me prova que isso não aconteceu. Mas claro, por que isso pega tanto? Porque nós tivemos décadas a fio de propaganda hiperfinanciada pelo Império Estadunidense, que penetrou com muita força no Brasil, sobretudo através dos think tanks, por exemplo, o Complexo IPES e BAD, que foram fundamentais para o golpe militar no Brasil, e que publicavam material audiovisual, material por escrito, currículos escolares, todos com esse viés radicalmente anticomunista. Então isso ficou enraizado no Brasil por um projeto que durou muito tempo. A extrema-direita contemporânea consegue usufruir desse legado de espantalhos, de medo, de cultura, essa coisa que se imbuiu na nossa superestrutura, para conseguir tocar o seu projeto a partir do que ela mais sabe utilizar, que é o medo. A extrema-direita usa muito o medo para mover as pessoas. Medo de perder o pouco que você tem, medo de perder o seu espaço no mundo, medo do mundo ser conquistado por algo que você não compreende. E nós, da esquerda, nós não queremos fomentar o medo. A gente quer apresentar um projeto emancipatório. Então vocês veem, a extrema-direita, sobretudo a extrema-direita que ainda está vinculada com o Bolsonaro, só faz a manutenção da sua própria popularidade através de discursos histriônicos. Sim. Quer dizer, que o Ian Neves diz que, então, é exagerado esse medo aí do comunismo, né? Diz que é exagerado aí esse medo do comunismo e que a suposta extrema-direita fez um espantalho do comunismo que não existe e usa esse espantalho para atormentar as pessoas. E aí o comunismo bonzinho, salvador da humanidade, fica sem espaço para aparecer, eles têm a obrigação de mostrar o verdadeiro comunismo, que é o salvador da pátria, né? Simplesmente ridículo. Vamos lá. Então, eu detesto dar esse tipo de exemplo, mas o ataque é a comunidade trans. Sim. Que é também colocando medo nas pessoas acerca de uma configuração abstrata de família nuclear, e de família correta, de família cristã. Isso tudo é um medo que gera a manutenção da imagem dessas pessoas. Então, depende de qual... Eu não queria usar a palavra classe social para não confundir o conceito com o conceito marxiano, né? Mas depende de qual classe social a pessoa está vindo. Se é uma pessoa pobre, da classe trabalhadora, de periferia, os medos são alguns. Muitas vezes é alicerçado nesse tipo de medo. Medo envolvendo a igreja e medo envolvendo a família. Se são pessoas de classe média, aí elas já vêm com espantalhos distintos, que é o comunismo matou 50 trilhões de pessoas, o comunismo gera autoritarismo e falta de liberdade, o comunismo, e essa eu acho a mais interessante, o comunismo, as pessoas só são comunistas porque elas não querem trabalhar e querem que o Estado dê tudo para elas são preguiçosas e querem mamata. Aqui é interessante porque ele aplica aquela visão marxista, né, totalmente errada, tudo que o Marx escreveu está tudo errado, óbvio, que uma determinada classe social tem que pensar de uma forma e a outra tem que pensar de forma X. Então ele coloca assim, quem é religioso, evangélico, católico, teria medo do marxismo. Medo não seria... também, muitos têm medo, mas também ele esqueceu de usar a palavra ódio, né? Aversão, né? Que é o termo mais correto contra o marxismo, que é a doutrina mais criminosa da história da humanidade. Então ele coloca, por exemplo, quem é religioso teria aversão ao marxismo por causa da visão do Marx, X. E quem é de outra classe teria medo ou aversão ao marxismo por causa de outra razão. Como se duas classes sociais diferentes não pudessem ter as mesmas aversões. Ridículo, né? Simplesmente ridículo. Então eu acho que, não sei se ele vai comentar depois, mas ele já falou aí do negócio de religião. Isso é uma técnica que os marxistas estão usando agora,
dizendo que o marxismo não combate as religiões, que isso é uma coisa errada, que isso é uma propaganda feita pelos Estados Unidos, pela extrema-direita, por bolsonarista, por fascista, por taxista, por não sei quem mais, pelo todos os istas, e que isso aí deturpou a coisa do Marx. Olha, ou esse pessoal está de má fé, ou eles são muito ignorantes, né? Porque Marx foi expresso em dizer que o seu sistema era oposto à religião. Ele disse que a religião é o ópio do povo. Não vem com aquela historinha que o ópio do povo foi usado por outros antes. Se o Marx usou é porque ele concorda com a expressão, óbvio. E depois não foi só isso. Ele já, em outros momentos, disse que era oposto à religião. E, de fato, ele é materialista. O Marx era materialista, Engels era materialista. Para o sistema deles não havia o sagrado, a religião, o mundo sobrenatural, não existe isso para eles. Eles eram materialistas, logo eles tinham aversão a tudo que era sagrado, a religião e a tudo. Foram expressos em dizer isso em outros momentos, além da expressão ópio do povo. Marx tinha aversão ao cristianismo, especialmente contra a Igreja Católica. Então eles tinham ódio disso. O Marx foi expresso em dizer, quando viesse o socialismo e depois o comunismo, as religiões iam desaparecer. Porque para Marx, a religião não passa de uma superestrutura. Superestrutura é tudo aquilo que não for relações econômicas, né? Forças produtivas e tal. Marx era obcecado pela economia, né? Então, muda as forças produtivas, as bases econômicas de uma sociedade, muda a superestrutura. Então, vai mudar a religião. Ora, na hora que passasse do capitalismo para o socialismo, do socialismo para o comunismo, naturalmente, na visão de Marx, a religião iria desaparecer. Iria desaparecer. Então, ele foi expresso em dizer por isso. Então, é óbvio que o sistema de Marx é contra a religião. Os marxistas mentem ao dizer que Marx não era contra a religião. Ele era contra, sim, eles dizem que Marx não era contra, justamente para tentar vender a imagem do marxismo ser bonzinho, tolerante e tal. O Lenin disse que a luta contra a religião era o beabá do marxismo. O Lenin odiava a religião, perseguiu, matou padres. O Stalin destruiu igrejas, muitas igrejas foram demolidas na União Soviética. Houve uma perseguição sistemática contra a religião na União Soviética. Perseguição sistemática contra a religião feita por Mao Tse-tung. Até hoje na China não tem ampla liberdade religiosa. Coreia do Norte também perseguiu a religião. A Albânia se declarou um estado oficialmente ateu, hostil a toda a religião. Em Nicarágua, padres são perseguidos, presos. Então não vem com essa historinha que o comunismo não persegue a religião, que persegue sim, sempre perseguiu. E se vier se instalar o comunismo no Brasil, as igrejas, templos protestantes, qualquer religião vai ser perseguida, o pessoal vai ser morto, entendeu? Essa que é a realidade. O Marx defendeu expressamente a violência. Então, é uma coisa contra o que o próprio Marx escreveu. Essa eu acho fantástica, porque ela parte de uma dissonância cognitiva. O que faz com que essas pessoas acreditem que quem ganha alguma coisa, algum benefício, algum auxílio do Estado está usufruindo da mamata, e a pessoa que nasceu bilionária não está usufruindo de mamata. Essa dissonância cognitiva é muito louca, porque o problema não reside nas pessoas que são herdeiras e que nunca tiveram que trabalhar um dia na vida. Sim. E que vivem de renda, e que provavelmente os seus descendentes vão viver de renda. Isso não é mamata. Mamata é a pessoa que mal tem como se alimentar e recebe algum tipo de auxílio do governo. Sim. Fora dizer que os comunistas querem a extinção do Estado. Então, sequer é essa ideia de nós todos queremos que o Estado dê coisas para as pessoas. Mas, enfim. E se vem das pessoas que são pequeno-burgueses, ou até proprietários, aí a questão vai mais para essas questões de, mas como que eu ficaria? Eu poderia ter o meu empreendimento aqui? Eu poderia ter a minha empresa, a minha loja? Eu poderia ter propriedade privada, né? Então, os receios vêm muito mais desse. E, sinceramente, a resposta mais correta para isso, claro que depende da circunstância, mas a resposta mais correta é: isso não é sobre você. Não é sobre você. Não é sobre os seus gostos, seus interesses. Não é sobre isso. É sobre a gente transformar a estrutura de uma sociedade que permite que nós tenhamos metade da população em segurança alimentar. É sobre isso. A gente está pensando nesse tipo de estrutura. E não nas necessidades individuais da pequena burguesia que quer tocar os seus negócios sem... Aqui ele está fugindo do assunto e está
propor uma outra visão de Marx, né? Primeiro que Marx não viu essas questões LG, XYZ, LGBT, isso aí estava fora do contexto marxista. Se a gente for ver revoluções mais recentes, como Che Guevara perseguiu essas pessoas, né? Então, aqui ele propõe que não é sobre propriedade privada. É sim sobre propriedade privada. O Marx deixou muito claro que ia extinguir a propriedade privada dos meios de produção. Então você não vai poder ter sua lojinha, você não vai poder ser empreendedor, tudo vai ficar na mão do Estado. E depois o Estado vai desaparecer, sim, na fase comunista. Se ele está defendendo aí de segurança alimentar e tal, isso é um conceito que não é um conceito marxista, né? Os comunistas fogem do problema, né? Tem incomodada. E que muitas vezes é mais vítima desse sistema do que usuária desse sistema, né? Mas não percebe isso porque não tem essa consciência de classe. Qual que era a sua pergunta, Roberto? Eu me perdi na resposta agora. Não vou ver aquela questão de consciência de classe. Só que é expresso em Marx. Marx comentava muito sobre consciência de classe, que o operariado estaria alienado, ele ia ter que ter consciência de classe, porque o Marx via, né, com uma visão completamente delirante e arrogante de mundo, que uma determinada classe social deveria pensar de um jeito. Se ela não pensa, ela está errada, ela não está com a sua consciência adequada. E os marxistas seguem essa linha. Então, quando o operariado adquirir sua consciência e tal, quer dizer, os marxistas sabem mais do operariado do que o próprio operariado, né? É ridícula a arrogância e prepotência dessa turma. Eles querem pensar pelo proletariado, eles querem pensar pelos trabalhadores. Se os trabalhadores não pensam de acordo com eles, eles estão errados. É delirante, né? Por que pegou tanto esse fantasma do comunismo nas pessoas? Porque é um assunto de qualquer rodinha, né, Ian? Qualquer rodinha que você tem um embate com alguém, né? Enfim, algum bolsonarista, alguém que defenda ali a extrema-direita, esse é o texto, né? E geralmente são de pessoas que não dominam o mínimo do tema. Aqui é uma outra questão. Eles dizem que que o capitalismo propõe um medo, que esses bolsonaristas, fascistas, taxistas impõem o medo, como se o marxismo também não impusesse, né, o medo. Outra coisa, eles dizem que se criou um chavão, um fantasma sobre o comunismo, e eles usam a técnica do espantalho, a técnica de criar fantasmas, quando falam de supostas extrema-direitas, quando fala que todo mundo fosse bolsonarista, quando fala que todo mundo é fascista e tal, eles próprios criam espantalhos e os defendem. E ficam acusando os outros, que são anticomunistas, de fazerem essa técnica, né? Na realidade, as pessoas que estudam um pouco o comunismo ficam com aversão a ele, porque realmente é um sistema criminoso. Realmente Stalin exterminou milhões de pessoas, Mao Tse-tung idem, Pol Pot idem, a Coreia do Norte idem. É um sistema que provoca fome, migrações, massacres, etc. Está tudo documentado, esse povo fazendo revisionismo da história. E eu não acho isso... eu não gosto de taxar essas pessoas como incompetentes, no máximo ignorantes no sentido de não conhecer. Sim. Porque a gente não tem contato com o comunismo, como ele é, de fato, porque corre o risco das pessoas se identificarem e descobrirem que é uma ideologia pautada pela emancipação da classe trabalhadora que acompanha a maior parte da população. Mas acho que eu já respondi tangencialmente a pergunta, porque eu acredito de verdade que o anticomunismo se enraizou no Brasil, sobretudo a partir do macartismo e a partir do Aliança para o Progresso, que foi o programa dos Estados Unidos, para fomentar esses think tanks na América Latina e transmitir essa propaganda que ficou muito imbuída na cabeça das pessoas, principalmente das gerações passadas. Quer dizer, aqui, então, ele associa que realmente o Brasil, lá nos anos 40, 50, era radicalmente contra o comunismo, né? Depois, aí, graças à incompetência do governo militar, né, de 64 a 85, deixou o comunismo se alastrar nas universidades, né? Deixou as teses de Gramsci avançarem pelas universidades e tudo, mídia e tal. E hoje o Brasil tem um pensamento bem mais esquerdista, né, do que tinha nos anos 40 e 50. Agora ele atribui isso a uma campanha americana, ou seja, em nenhum momento passa pela cabeça que as pessoas podem pensar por conta própria, né? Isso é ridículo. Ele sempre vem uma ação de um grupo estrangeiro, de uma manipulação, de uma conspiração, que fazem a pessoa pensar de forma equivocada. Ele não passa pela cabeça dele que a pessoa pode estudar
por conta própria, chegar às suas próprias conclusões, etc. Eu mesmo sou crítico dos Estados Unidos e odeio o comunismo, eu não estou ligado à política marxista ou à política estadunidense, conforme eles falam. Eu mesmo até prefiro o uso estadunidense do que americano. Americano é uma expressão completamente sem sentido. Eu só não uso mais estadunidense por falta de hábito, mas deveria usar, porque realmente eu concordo que o nome melhor dado a Estados Unidos da América, o gentílico para Estados Unidos da América, seria estadunidense, não americano, para não confundir com a ideia do continente América e quem mora na América americano, né? Então, ser o estadunidense seria o mais correto. Mas eles sempre ficam falando de conspiração, influência e tal. Olha, é lamentável, gente, lamentável. Cadê meu adicional de insalubridade, hein, Gabriel? É duro ouvir isso, viu? Acredito que seja isso. E veja que curioso, a gente começou falando como o desenvolvimento humano é histórico e cultural, quando o Ian te diz que a gente não estuda história única e exclusivamente para entender o passado, sobretudo para refletir acerca de como a gente está constituído no presente e para onde possivelmente a gente está olhando no futuro. Para a superação do presente, exatamente. Exato. Se você olhar toda a nossa Constituição ao longo do século XX, o que foi, por exemplo, o começo do Estado Novo, eu não vou conseguir explicar isso aqui por efeito de tempo e porque a gente quer ouvir o Ian, mas pesquisem, por exemplo, o que foi o Plano Cohen em 1937, pesquisem o que foi a Carta Brandi na década de 50, pesquisem como a ditadura militar utiliza essa criminalização do comunismo, etc. e tal, em 64. Então, isso vem sendo adotado histórico e culturalmente como um ponto de apoio. Aqui realmente o Plano Cohen foi fictício, né? Eu sou um crítico do Getúlio Vargas, pior governante da história do Brasil, realmente foi errado. Aí nos negócios dos militares, né, aí vai ter a divergência. Cara. Os militares combateram a guerrilha, ou seja, a visão, a imposição contra o marxismo de guerrilha, típica mentalidade de Che Guevara, mas não combateram a versão gramsciana, ou gramsciana, que era a versão da infiltração comunista na cultura, em linguagem marxista, na superestrutura, né? Isso aí não foi combatido, embora os marxistas vão dizer que foi, mas não foi. Sobretudo pela direita, que precisa dar golpes. E isso começa porque existe uma revolução em 1917 que assusta muito o mundo. Mostra que existem outras possibilidades organizacionais, em termos de dizer, olha, a classe trabalhadora pode se organizar e, eventualmente, pode sim tocar uma sociedade na qual ela seja proprietária dos meios fundamentais de produção. Isso assusta demais, Rô. Isso assusta demais. Essas diferentes camadas que o Ian muito bem colocou, eu acho que é extremamente pertinente quando você estabelece essa distinção, porque via de regra, eu também percebo que na esquerda a gente percebe esse outro lado de uma forma muito homogênea. Então, quando o Ian faz essa distinção no sentido de, não é a mesma abordagem que seduz todo mundo de forma homogênea. Existem distinções que pegam determinados tipos de mentalidades. Então, genial. Só queria fazer essa contribuição porque eu acho que é pertinente. Então, aí ele chama o Ian Neves de genial. Não sei quem são esses entrevistadores. Então, o que os marxistas querem, eles não querem emancipação dos proletários, isso é lenda. Eles querem a troca de um comando por outro. Se vier uma revolução comunista, os comunistas vão virar a nomenclatura, vão ter suas dartes, ou melhor, que aqui no Brasil vai ser casas de praia, enquanto vai ter uma massa de famélicos e uma massa de trabalhadores sustentando essa nomenclatura. Foi assim na União Soviética, é assim na Coreia do Norte, é assim em Cuba. Eles não querem impor igualitarismo coisa nenhuma, uma igualdade socioeconômica defendida por Marx e Engels. Eles vão estabelecer duas classes sociais, a classe da nomenclatura, que vai viver nababescamente, estilo Chávez, Fidel Castro vivia muito bem, né? Pescava, andava de carro importado, andava de uniforme Adidas, tinha médico da Europa, enquanto o povo cubano na miséria. Idem pelos líderes coreanos, idem a China mudou agora, mas foi assim na China, em todo lugar assim, troca uma elite por outra, muito pior, né? E lógico que a classe média tem que ter medo e aversão ao comunismo, porque se ele vier implantado aqui no Brasil, vai ser uma desgraça completa, né? Pior do que está.
de verdade. Nunca se vê marco quando se exato. fala sobre o medo do comunismo. Só um detalhe a respeito do plano Cohen. Por que eu não coloquei o marco, por exemplo, na era Vargas, que o anticomunismo estava muito presente? Porque vamos observar o que aconteceu logo depois da era Vargas, né? O plano Cohen não só ele crescia muito em cima do anticomunismo, mas também em cima do antissemitismo. Não é à toa que o nome é plano Cohen. Inclusive, um dos ideólogos do plano Cohen era um integralista, ou seja, o mais perto que nós tivemos do movimento, mais perto que nós tivemos um enorme movimento, nós tivemos uma brasileira com o integralismo, né? O plano Cohen foi idealizado por um integralista, inclusive, mas se a gente for observar, por exemplo, as eleições que sucederam à queda do Vargas, nós tivemos eleições históricas de figuras comunistas. Nós tivemos a eleição do Prestes, nós tivemos a eleição do Marighella, e então o comunismo ele era muito vivo justamente porque se tinha uma clareza muito grande de que a União Soviética tinha vencido a Segunda Guerra Mundial. E por causa de outra figura histórica, Ian, não sei se você concorda, que foi o Marechal. Quer dizer, aí ele força, né? A União Soviética vendeu a Segunda Guerra Mundial e os outros também não venceram, ele só coloca eles como os vencedores. De fato, né, o Stalin saiu como grande vencedor aí da Segunda Guerra, mas não foi o único. E teve uma grande ajuda dos Estados Unidos, que é o Lend-Lease, né? Pouco comentado pelos comunistas. Deixar o Henrique Lott. E o Henrique Sim. Lott foi uma figura absolutamente decisiva para que se mantivesse a constitucionalidade naquela ocasião, porque quando Getúlio se mata, você tem Carlos Luz, você tem o Café Filho menos, mas o Carlos Luz e o Lacerda, toda essa gente querendo de fato dar um golpe em termos muito parecidos com o que a gente tem determinado hoje. Então, toda essa proposição só de fato acontece com esses comunistas ascendendo, porque o Lott, que era um legalista, não era um homem de esquerda, de fato é capaz de manter a determinação ali da República, né? Então, acho que esse Mas é aí um ponto importante. De fato, Lott era legalista, ele tinha feito um contragolpe, né, para justamente manter a legalidade aí no poder. E, de fato, o Carlos Lacerda, que se tornou visceralmente anticomunista, ele, na realidade, tinha um espírito golpista. A figura do Carlos Lacerda é uma das figuras mais interessantes aí da história do Brasil, né? Inclusive, aliás, estou devendo um vídeo só para comentar dessa curiosíssima figura aí que o Brasil conheceu no passado. Particularmente do breve período que o PCB foi legalizado. Perfeito. Que aí foi logo depois da queda do Vargas em 45. Perfeito. E nesse período houve uma ascensão bastante assustadora dos movimentos comunistas do mundo, justamente por conta da derrota do fascismo, da vitória. Lembro que Jorge Amado e outros comunistas foram eleitos lá para a Constituinte, né? Fez a Constituição lá de 46 e eles tiveram uma proposta que não foi aprovada, no mínimo curiosa e preconceituosa, proibir imigração de japoneses, né? Então fica com essa história que comunista não tem preconceito com raças, etc. Está lá a prova lá do PCB propondo uma lei para impedir imigração de japoneses no Brasil, coisa pouquíssimo comentada, né? Por parte da União Soviética e da expansão do bloco socialista. Tá. Porque aí por isso que eu não coloquei o marco do anticomunismo aí, porque nesse momento foi um momento de ataque, não de defesa. Boa. Durante a ditadura foi um movimento de defesa. Boa. Nós tivemos os movimentos guerrilheiros e tal, mas aí nós tivemos um revés do qual nós estamos nos recuperando só agora. Os anos 90, depois do fim do bloco soviético, foram anos de defensiva e de retrocesso do nosso campo. Mas agora a gente está em ascensão de novo e a gente está conseguindo conscientizar as pessoas e voltar a fazer um trabalho de base eficiente e voltar a estar no debate público. Tanto que muitas pessoas aqui não tinham ouvido a palavra comunismo antes de 2015, talvez eu esteja sendo generoso, mas o comunismo não estava no debate antes disso, e agora está, novamente. Então, aí realmente os anos 90 foi um período muito anticomunista aí no mundo e no Brasil. Infelizmente, o comunismo voltou com força aí no começo do século XXI. Muitos nos anos 90, de forma totalmente equivocada e ingênua, diziam que o comunismo estava fim, quem atacasse comunista estava chutando cachorro morto, né? É um grande erro, né? Bom, é necessário, com esse recrudescimento aí do comunismo, nós, os anticomunistas, estudarmos mais sobre o marxismo clássico. Há muito trabalho, muita divulgação em duas áreas aí do comunismo, que é a área da história, né, do socialismo real, a divulgação dos crimes, isso aí tem que ser feito, grande salto para frente do Mao Tse Tung, muito bem comentado por Frank de Korter.
Aliás, aí quem quer estudar sobre a história da China, vale muito a pena estudar. A história da China é uma coisa que nós temos que estudar, inclusive estamos pensando em um trabalho sobre isso mais para frente, ainda não dá para anunciar, justamente para atacar aí a China, porque a China é a segunda maior potência do mundo, tem elementos aí do governo defendendo a via chinesa, inclusive militares também, o que seria uma tragédia para o Brasil. Então nós temos que estudar aí e divulgar a história da China e os crimes perpetrados pelo comunismo na China. Só que para isso a gente tem que saber inglês, né? Boa parte dos trabalhos de comunismo, de tudo quanto é história, está na língua inglesa. Então não perca tempo, você que não sabe. Faça o curso BWay do Jonas Bressan. O Jonas Bressan não começou ontem a fazer curso, já está na estrada faz tempo, escreveu vários livros. Então está na hora de você fazer curso de inglês para aprender a ler no idioma, nesse idioma. Faça aí logo o curso BWay para ter acesso a uma bibliografia mais rica, inclusive os livros do Frank de Coulter, que eu estou citando muito, dada a importância de nós estudarmos sobre a China e divulgarmos os crimes perpetrados pelo Mao Tse-tung e Companhia Limitada. Então não perca a oportunidade e faça aí o curso BWay do Jonas Bressan. Lembro que quem adquirir o meu curso Marxismo, refutando, quem adquirir o meu curso sobre o marxismo ou então sobre a EVH, até sexta-feira, dia 22 de setembro, vai ganhar o meu livro como bônus. Está aqui o meu livro aqui como bônus, né? Então, não perca essa oportunidade. Adquira aí a Escola da Verdade Histórica ou o curso sobre o marxismo e ganhe aqui este livro, O Marxismo Exposto, como brinde. Estamos fazendo essa promoção até sexta-feira, dia 22. Hoje, dia 19 de setembro, estamos fazendo aí uma live de lançamento aí desse livro. Então, nós temos que nos armar para combater os comunistas, e a gente se arma com informação, com conhecimento. Então, aliás, não completei, aliás, o raciocínio, né? Então, o trabalho hoje mais de divulgação dos anticomunistas não está errado, mas está incompleto. É a área do socialismo real, está certo. O grande referência teórica não é a única, né? É o livro negro do comunismo, mas há outros livros para serem lidos e divulgados. E uma outra área também é a área do marxismo cultural, da luta cultural que nós estamos vivendo hoje em dia, muito com base em Gramsci, e depois desenvolvido pela nefasta Escola de Frankfurt, que destruiu o mundo, essa que é a verdade, né? E normalmente se faz o ataque contra essas duas versões do comunismo real e a visão de Gramsci na esfera cultural. Porém, está se negligenciando os estudos de marxismo clássico. O que de fato Marx e Engels pensavam? O que de fato eles escreveram? O que de fato eles propuseram para o mundo? Já adianto, coisas criminosas, violência, ódio à religião, ódio à família tradicional. A família tradicional é a única que é natural, né? Ninguém sai, aí aparece andando na rua. Nós saímos aí andando, nós nascemos porque tivemos um pai e uma mãe, né? Então, família natural é a única que é a tradicional, né? Porque por necessidade biológica. Então, eles têm ódio da família, eles têm ódio da sociedade católica, eles têm ódio das religiões, mas para isso nós temos que conhecer. Por isso que eu estou lançando esse livro, né? O Marxismo Exposto, que aborda sobre o que Marx e Engels escreveram e propuseram para o mundo. E também tem o meu curso sobre marxismo clássico, né? E também a Escola da Verdade Histórica também tem incluído o curso do marxismo, né? Então vamos nos armar, porque para combater essa gente que tem ódio da civilização ocidental, ódio da igreja, nós temos que ter informação, temos que ter conhecimento. Bom, se você gosta do nosso conteúdo, nos acompanha ainda não inscrito, faça isso. Nos ative as notificações e nos siga nas redes sociais. Obrigado.